Deus. Abra sua Bíblia comigo, carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, carta aos Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 11. Esse é o tema que o Espírito Santo inspirou ao coração das irmãs da igreja para esse trabalho. Louva a Deus pela vida do pastor presidente que já ministrou ontem deste campo e pela continuidade que Deus dará nesta noite. Quantos encontraram Romanos capítulo 13, versículo 11, nós temos também no telão. Diz assim a parte A: e isto digo, diga comigo assim, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: nesta noite, a palavra de Deus está dizendo que temos ainda algo a despertar para Deus. Amém? Podeis se assentar. O tempo é chegado. A cada dia mais se aproxima a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O brado em hebraico do judaísmo é Baruch Rabá Beshem Adonai, que quer dizer bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E a igreja diz e dirá Maran Atá, uma palavra em aramaico que quer dizer ora vem Senhor Jesus. A cada dia mais se aproxima a volta do nosso Senhor. Sabemos que os dias são maus e o amor de muitos, como profetizou Daniel, se esfriaria. E os dias são a qual nós estamos vivendo. Uns dias de individualismo. Uns dias em que a religiosidade de muitos tem se aguçado. E muitas pessoas têm vivido de aparência religiosa, mas por dentro, infelizmente, são sepulcros caiados. Não há presença de Deus, não há manifestação da glória de Deus. A Bíblia diz que a glória de Deus enche a terra. Somente aqueles que carregam a presença e a glória de Deus é que irão manifestar esta glória. A Bíblia diz que a humanidade anseia pela manifestação dos filhos da luz. E não tem como se esconder uma candeia debaixo da cama. A Bíblia diz que tem que se colocar no velador para iluminar toda a casa. Nós, como filhos da luz, não temos como nos esconder. A Bíblia diz que nós temos que reluzir em meio às trevas, em meio à apostasia, às heresias, em meio à religiosidade mascarada e falsificada de muitos que estão vivendo neste tempo apenas de aparência. A Bíblia diz, e Paulo vai escrever, dentre as 13 epístolas paulinas, vai escrever a carta à igreja de Roma. A saber, esta igreja de Roma possivelmente deveria ser a casa de alguém. Assim iniciava-se as igrejas primitivas. Dentre uma família que abria a porta, convidava alguns amigos e vinham adorar o nome do Senhor. Paulo escreve possivelmente de Corinto, cidade da região da Grécia dominada pelo Império Romano. Ele escreve esta carta à igreja de Roma. A Bíblia diz então que quando Paulo vai escrever esta carta, ele endereça esta carta dizendo que o amor dele estava sobre esta igreja.
se converteram no período, possivelmente, do Pentecostes. Muitos que ouviram manifestar da glória de Deus nos dias de Pentecostes, viram as pessoas profetizarem, falarem em línguas estranhas, e a Bíblia diz que desceu sobre a cabeça de cada um deles línguas como que de fogo. Enquanto um visualizava a língua na cabeça do outro, era batizado também com o Espírito Santo. Neste período em que muitos religiosos, muitos da lei, muitos críticos se levantaram e disseram, sendo a terceira hora do dia, depois da quarta vigília, que se encerra às 6 da manhã, 9 horas da manhã, disseram: estão cheios de mosto, estão embriagados. E a Bíblia diz que Pedro se levanta e diz: não, irmãos, o que aconteceu aqui foi que a promessa que o profeta Joel profetizou, que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, se cumpriu. E hoje o que vistes aqui é a manifestação do Espírito Santo, que veio como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa onde estavam 120. Muitos para fora ouviram desta glória, desse manifestar, deste poder de Deus, que nesta noite é manifesto em nosso meio. Quantos podem levantar as suas mãos, exaltar, bendizer, adorar, glorificar, serem cheios do mesmo Espírito que desceu no dia de Pentecostes, que tocou na vida daqueles que foram até Roma e abriram a porta das suas casas para que a igreja entrasse, para que Cristo entrasse, para que o Espírito Santo fizesse morada e tivesse liberdade. Por isso está escrito: onde há o Espírito Santo, aí há liberdade. Olha para o irmão da direita, da esquerda, diga assim: infelizmente, aonde não há o Espírito Santo, não há liberdade. Mas aonde há o Espírito Santo, aí há liberdade. Quantos querem dar liberdade nesta noite para Ele? A unção tem que ser desejada. Eu vou repetir: a unção de Deus tem que ser desejada. Tem gente que deseja sair renovado com o Espírito Santo daqui. Tem gente que deseja ser batizado com o Espírito Santo aqui. Tem gente que deseja dons do Espírito Santo aqui. Tem gente que deseja o fruto do Espírito que se manifeste na sua vida a partir desta noite. Quantos desejam? Levante a sua mão e adore ao nome do Senhor Jesus uma vez mais. Tem liberdade, tem liberdade, tem liberdade. Levante a tua mão, tem liberdade. Tem liberdade, tem liberdade, tem liberdade, tem liberdade. Tem liberdade, tem liberdade, tem liberdade. Eu sinto a glória dele. Sabe o que isso quer dizer? Olhe de novo para a pessoa que está ao seu lado. Só incomode ela mais uma vez. Diga: sabe o que isso quer dizer? Ele vai romper com a tua religiosidade nesta noite, com o governo da tua alma, para que o governo do Espírito tenha a liberdade. A liberdade, a liberdade, a liberdade. Eu anulo nesta noite todo o governo da alma, pelo poder da palavra, e declaro que o governo do Espírito tem liberdade aqui nesta noite para tomar esta igreja, para encher com o Espírito Santo. Levante a sua mão e dê mais um glória para Ele. O mundo está cheio da religiosidade.
Porque a religiosidade mascara o que verdadeiramente nós somos. Como é bom você poder chegar no lugar e Deus dizer assim: o que você tem? O que você fez? Porque desde que você chegou aqui eu senti uma presença tão boa. Uma paz invadiu o meu coração desde que você chegou. E você levantar as mãos e dizer assim: não sou eu. É a presença dele em mim. É a presença dele em mim. É a presença dele. Os judeus, alguns prosélitos gentios que iniciaram a igreja em Roma vieram pelo movimento do Pentecostes. Vieram pelo movimento e ação sobrenatural do cumprimento de uma promessa. Da promessa do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. A Bíblia diz que os profetas do Antigo Testamento ansiaram pelos nossos dias, em que o Espírito Santo é ainda derramado sobre toda a carne. No Antigo Testamento não era algo fácil assim. Não era algo fácil, eu quero ou não quero. Porque a gente está vivendo dias no meio da igreja que tem o nome de pentecostal, de pessoas que nem querem ser batizadas com o Espírito Santo. Eu ouço de pessoas que dizem assim: se Jesus me batizar, eu não quero ficar fazendo esse negócio de estrapulia. Eu não quero ficar pulando igual louco. Eu não quero derrubar banco. Eu não quero fazer esse tipo de coisa. Como se você e eu dominassem o Espírito Santo. Pastor, mas está escrito que é onde o Espírito é sujeito ao profeta. O Espírito do homem é em minúsculo, não o Espírito de Deus. A Bíblia diz: onde há Espírito de Deus há liberdade. E operando ele, quem impedirá? Eu sou muito calmo, muito tranquilo no meu temperamento, na minha personalidade, para quem me conhece. E tem gente que fala assim: não dá para entender que quando Deus toma, você faz o que Deus manda e pula, salta, faz. Eu falo assim: porque eu dou a liberdade para ele, eu aprendi. Aleluia! Me tornei estudioso, teólogo, mas não retive o Espírito aonde Deus habita através dele. Tem tanta gente que começa a estudar e fica bobo e se esfria no Espírito e se apega na letra. Eu venho dizer de forma literal nesta noite: a letra por si só ela mata, mas é o Espírito que vivifica, que traz vida. Paulo vai escrever com propriedade para quem do qual ele foi tirado do meio. A Bíblia diz que aquele que outrora era de Tarso, aquele que foi criado estudioso, foi aos pés de Gamaliel, aquele que se torna um extremista da lei mosaica, fariseu de fariseus, aquele que antes de ter um encontro com o Senhor arrastou, perseguiu e feriu os cristãos primitivos, aquele a qual o profeta Ananias indaga a Deus quando Deus manda ele ir e orar por ele, porque estava cego por 3 dias, depois de ter um encontro com o Senhor, a caminho da cidade de Damasco, a luz muito forte que brilhou e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele a qual Ananias diz assim: Senhor, esse homem é um perseguidor da tua igreja. E o Senhor diz para ele assim: Ananias, calma, ele é para mim um vaso escolhido, e você vai ver o quanto ele vai sofrer por causa do meu nome. Aqui eu não vejo um evangelho de glamour como está se vivendo nos dias de hoje. Eu não vejo um evangelho de fama como está se vivendo nos dias de hoje. Eu não vejo uma mensagem que agrada e massageia o ego e a alma como as pessoas querem no dia de hoje. Eu vejo aqui um compromisso e uma preocupação com aquele que conheceu a lei,
aquele que foi estudioso da lei, conhecia toda a Torá, os 5 primeiros livros da lei, os livros históricos, os profetas maiores e menores, o Talmud, ele conhecia. Tanto de Jerusalém quanto o babilônico, quando se estuda o Talmud, a lei do Senhor, do Antigo Testamento, ele conhecia. Aquele que se tornou e é considerado até hoje o homem de 3, e por que não dizer 4 cabeças? Primeira cabeça porque ele conhecia toda a lei judaizante e era judeu. Aquele que também conhecia toda a filosofia grega, por isso é um homem da segunda cabeça. E todo o Novo Testamento foi escrito no grego koiné. Aquele que conhecia toda a filosofia romana, aquele que também tinha uma cidadania, e possivelmente Deus deu condição aos seus pais, deveria ser um grande comerciante da cidade de Tarso, para poder adquirir a cidadania romana, neste tempo em que o império estava oprimindo o povo. Ele vai escrever para os seus concidadãos da lei, para aqueles talvez que conheceram a sua história, para aqueles que sabiam que ele era um extremista e zeloso da lei, se tornando fariseu de fariseus. O termo fariseu em hebraico quer dizer separado. Então, separado dos separados pela letra, pela lei, para Deus. É para essa igreja que ele vai escrever a carta aos Romanos. Levante a sua mão e diga assim: a carta à igreja de Roma é um outro evangelho considerado, o evangelho que contrasta entre a lei e a justificação pela fé, entre a lei e a graça, o favor não merecido do sacrifício vicário, substituto do cordeiro animal, pelo corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está aqui nesta noite. Este contraste, este evangelho considerado a carta à igreja de Roma, mostra o contraste da lei. E Paulo só pode entender dentre as suas epístolas que houve uma cegueira para o judaísmo, para que nós fôssemos enxertados. Chambuzeiro bravo, diz a palavra. Não temos muitos de nós descendência de sangue do judaísmo. Talvez muitos que temos sangue europeu, pende para o mundo árabe, descendente dos árabes. Mas a Bíblia nos chama de gentios. E ele vai escrever contrastando para aqueles judaizantes que aceitaram a Cristo. E ele vai dizer: é por amor que eu vos escrevo, porque o amor de Deus lança fora todo medo. Está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele e aquela que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor, a paz do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os gregos conheciam 8 tipos de amor. O primeiro tipo de amor para os gregos é chamado de mania. É um amor obsessivo, o amor que suprime, o amor que sufoca. A Bíblia diz então que o amor de Deus não é mania, porque onde há a presença de Cristo, a liberdade. O verdadeiro amor que vem do Senhor não nos sufoca. O verdadeiro amor que vem do Senhor não é um peso de religiosidade, uma cangaia que vem sobre os ombros para oprimir alguém. O verdadeiro amor não é mania, não é obsessivo. Os gregos conheciam um amor chamado de ludus, um amor aventureiro.
E o amor que vem do Senhor é derramado aos nossos corações, não é apenas para uma aventura. A Bíblia diz que Ele está ataviando, Ele está santificando, Ele está purificando as vestes da noiva. E quem é a noiva? É a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele é o noivo. Ele não nos chama para uma aventura, Ele nos chama para uma aliança. Diga assim: uma aliança, não uma aventura. Eu quero que você profetize para o irmão da direita, da esquerda. Diga assim: uma aliança, não uma aventura. Tem muita gente vivendo de aventura com Deus. Porque na aventura, ora, outrora você está com Ele, ora não. Tem momentos que você quer Ele, tem momentos que não. Você quer apenas os benefícios dele, mas você não quer ter compromisso com Ele. E Ele quer ter relacionamento, Ele quer ter intimidade, Ele quer ter compromisso, Ele quer ter aliança. Porque na aventura é muito fácil servir a Deus. E aí a gente vê uma geração gospel, uma geração que louva ao Senhor e adora a Deus. Mas infelizmente em nossos dias muitos não querem ter compromisso com Deus. Sabe qual é o problema de adorar a Deus e não servi-lo? É que não entrarão no reino dos céus. Adoração toca o coração de Deus. Deus habita no meio dos louvores. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Agora a nossa dificuldade é porque a adoração não vai salvar ninguém. O que vai salvar é a mudança de vida, é o arrependimento. E é por isso que Paulo vai escrever e dizer: olha, pela lei ninguém é justificado, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, está escrito. Mas pelo sacrifício de Cristo nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Ele quer compromisso, Ele quer intimidade, Ele quer relacionamento. Ele não quer mais aventura, não, Ele quer habitar permanentemente. Ele quer que você carregue a presença dEle, saindo da igreja, dentro de casa, nas ruas, aonde quer que você vá. Caso contrário, é um amor aventureiro. A gente tem ele dentro da igreja, saiu, tira a máscara da religiosidade e volta a ser a velha criatura de sempre. Isso dói. Isso dói porque a gente está se enganando a si mesmo. Foi cantado aqui sobre a verdade. Para os gregos existem 5 tipos de verdade. Verdade por correspondência, quando alguém passa alguma coisa, às vezes é um fake news, e a gente pega, curte e compartilha algo sem saber se é verdade de fato. E alguns passam e dizem assim: olha, é o peixe que eu comprei. Não sei se tem um cunho totalmente de verdade, mas é o peixe que comprei e passa como uma verdade. Verdade por iluminação quer dizer a verdade que nós recebemos da parte do Senhor pelo Espírito, mas eles usam esse termo para os seus deuses. Verdade por aclamação, porque alguém aclamou dizendo que aquilo é verdade, então a pessoa toma posse e acha que aquilo é verdade de fato. Verdade por regra, porque é uma regra, então precisa obedecer e é uma verdade. Ou verdade por utilidade, já que é útil, se torna verdade. Mas a linha entre a verdade e a mentira é muito tênue, muito fina. E sabe qual é o problema da mentira? O mentiroso não afeta apenas as pessoas que estão à sua volta. A pior mentira é quando ele engana e mente para si mesmo. Que tem Deus, que carrega a presença de Deus, e às vezes dentro de casa
nas ruas, alguém olha e diz: você é apenas um religioso, é um sepulcro caiado. Porque as ações não condizem com a presença que você deveria carregar. E tem tanta gente preocupada com os dons espirituais, e é maravilhoso ter dons espirituais, mas a preocupação de Deus, se posso usar essa figura de linguagem, não é apenas com os dons, é com o fruto do Espírito Santo. Deixa eu contar uma história para você que aconteceu no país hispano aqui, nosso vizinho. Tinha uma senhora profetisa, seu marido não era crente, na sua casa diariamente cheio de pessoas, e ela orando incessantemente. O problema é que ela tinha dons, diga assim, dons, mas lhe faltava o fruto, que é a presença de Deus. Então ela era usada por Deus. Imagine Deus usar alguém e não habitar nele ou nela. Como pode Deus usar alguém e não habitar? Naquele dia ele vai dizer: ele deu meu nome, vocês fizeram isso, aquilo, aquele outro, mas nunca vos conheci, nunca habitei em vocês. Cheio de dons, e as pessoas o aclamavam, porque o benefício do dom é para quem recebe, não é quem ora, é quem recebe. Você tem o dom de cura, quem que é o beneficiado para a cura? Quem precisa da cura. E aí que a pessoa se engana. Mas o seu marido não era crente, mas de repente, comigo assim, o seu marido se converteu. Quantos acreditam que Deus vai salvar alguém de dentro da sua casa nesse ano? De repente ele se converteu e recebeu a presença, e começou a exalar os frutos do Espírito. Começou a ser bom, ele não era bom. Começou a ser benigno, ele não era benigno. Começou a ser compassivo, ele não era compassivo, não tinha compaixão de ninguém. Sabe o que as pessoas disseram aos seus vizinhos? Os seus vizinhos nos conhecem. Te conhecem, me conhecem os nossos vizinhos. Eles disseram assim: esse sim é crente. Não é. Porque a gente pode ver pela presença de Deus que ele carrega. A presença de Deus vai exalar na sua vida. A presença de Deus tem que exalar bondade aonde você passa. A presença de Deus tem que exalar misericórdia aonde você passa. A presença de Deus tem que exalar compaixão aonde você passa. Longanimidade aonde você passa. Domínio próprio onde você passa. Ele escreve. E quando ele escreve essa carta, primeiro ele lisonjeia eles com o seu amor, mas depois ele vai contrastar entre a lei, que muitos ainda estavam apegados e se tornaram religiosos por causa disso, aonde muitos prosélitos gregos. Por isso que ele fala: olha, não há diferença entre judeu e grego perante o Senhor. O problema é que os gregos aprenderam a arte do teatro, a arte teatral. E eles estavam vindo na casa de Deus para assistir um culto e não sacrificar um culto. Meu Deus. Então eles vinham assistir um culto e não sacrificar. E entre o contraste entre a lei e a graça pela fé recebida, Paulo diz: olha, nós somos justificados pela fé. Só que Romanos capítulo 12 ele diz: eu tenho que rogar pelas misericórdias de Deus, que quando vocês se reunirem para estarem na presença de Deus, na casa de Deus, vocês
não veem assistir como num teatro, vocês vêm sacrificar o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele vai falar algo que nos chama a atenção, porque a razão vem com os medos. Na Bíblia o homem não tem razão, o homem só tem razão, a mulher, quando obedece a Deus. Ele vai falar, vocês vão apresentar um culto racional. Há sim uma razão, um propósito, mas há uma emoção para se sentir a presença dele quando você sacrifica para o Senhor. Será que a fumaça já subiu nesta noite? No Antigo Testamento, quando o sacerdote oferecia o sacrifício, a fumaça tinha que subir rente para os céus. Se ela dispersasse, Deus cobrava um novo sacrifício. Nesta noite, se a fumaça subiu, tem presença de Deus. Se a fumaça subiu, tem calor da unção. Se a fumaça subiu, tem língua estranha, tem renovo do Espírito Santo. Ele vai ensinar que só há um Deus que é Pai de todos, sobre todos, de um Deus que concede ministério aos homens, mas ele vai falar sobre o amor, e este amor que não pode ser fingido, porque a religiosidade ela mascara o amor. Ela bate nas costas da pessoa, dizendo que lhe quer bem, mas no final das contas não é a verdade, como foi louvado aqui nesta noite. Isto é hipocrisia, amor fingido. Fala uma coisa na frente e por trás é outra. Mas Deus conhece os corações, Ele sonda. E Ele vai dizer, vocês conhecem o tempo? Vocês sabem que aqueles que praticam estas obras são os das trevas da noite. E eu quero que vocês que entendem o tempo, entendem as estações, eu quero que vocês se despertem deste sono. Eu quero que vocês acordem. O problema é que o sono está dividido para os peritos médicos, a neurociência, em 4 estágios. O primeiro estágio do sono é a transição entre estar acordado e estar dormindo. O corpo relaxa, a mente relaxa, mas ainda não é um sono profundo. O problema da transição, queridos, no sono Nagasura Bahai, é que ela é o adormecimento. E Paulo vai escrever dizendo, na fé não pode se adormecer. É por isso que ele encerra a carreira dizendo, combati o bom combate, a guerra travada, a guerra diária. Aleluia. Há uma luta neste momento, há uma guerra no mundo espiritual. Não é visível, mas nós sentimos as forças contrárias. Mas a nossa luta não é contra pessoas, é contra entidades, principados e potestades das trevas que operam nas regiões celestiais. E Paulo vai dizer para você enfrentar esta guerra, você tem que estar preparado. Na carta aos Efésios ele diz, olha, você tem que ter capacete na sua cabeça da salvação. Só que a salvação só vem mediante a fé, através da graça. E a fé que nos justifica em Cristo Jesus, para não sermos condenados com o mundo. Por isso está escrito que aquele e aquela que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. A mentira, a hipocrisia, a frieza, a dúvida já passou. Eis que tudo tem que se fazer novo, novo andar em novidade de vida.
mas compete a nós a santificação. Só que antes da santificação, a orientação é que a gente tem que seguir a paz com todos. Mas para seguir a paz com todos, não podemos ter um amor fingido. Para seguir a paz com todos, não podemos viver na capa da religiosidade. Para seguir a paz com todos, precisamos ser abertos, verdadeiros. E a santificação, sem a qual está escrito: ninguém verá o Senhor. E a santificação que vai nos levar ao quarto estágio, que é chamado estágio da glória, aonde Cristo, quando ressuscita, recebe um corpo glorificado. Ele é a primícia, um corpo incorruptível, a qual nós ansiamos. E a Bíblia diz, então Paulo escreve que este amor não pode ser adormecido. Vocês conhecem o tempo, e vocês precisam exalar a presença daquele que é o verdadeiro amor, o ágape de Deus. Glória a Deus. Por isso, em 1 Coríntios, lido mais em casamento e noivado, não é só para isso. Está escrito que ainda que a gente falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, de nada seria. Ainda que entregasse o corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada seria. Esse amor que vem de Cristo tudo sofre, tudo espera, não é leviano, diz a palavra, é verdadeiro, é sincero, como foi louvado aqui nesta noite. É tempo de despertar. A igreja de Éfeso é elogiada pelo apóstolo Paulo a viver no primeiro amor. Mas quando João recebe a carta do Apocalipse, a primeira das 7 igrejas que é admoestada, repreendida, é a igreja de Éfeso, porque tinha se esfriado no primeiro amor. As práticas não eram mais as mesmas. Porque quando o amor se esfria, a gente se torna religioso e individualista. A gente não vive a verdadeira essência do que é evangelho. E tem gente que chega pra gente e diz assim: olha, quanto mais eu leio o Novo Testamento, parece que mais distantes os religiosos ficam da vontade de Deus, porque vive apenas de uma aparência religiosa, mortos por dentro, sem presença. Mas quem vive o amor, quem tem o amor, que Deus é amor, lança fora todo medo, e aonde chega faz a diferença, através da compaixão, através da benignidade, através da bondade. Deus manda falar de novo para alguém aqui, aleluia. Rompa a barreira da religiosidade nesta noite. Diga: Deus, eu quero voltar a viver a primeira essência. Eu quero voltar a sentir aquilo que um dia eu senti quando me converti, quando me entreguei a Ti. O primeiro estágio do sono é o adormecimento. Quantas pessoas adormecidas, apegadas apenas nas coisas terrenas, despreocupadas com o céu. E por causa do vírus do capitalismo, infelizmente, nós precisamos de capital, mas o problema é o vírus do materialismo. As pessoas, ao invés de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, estão buscando em primeiro lugar o reino dos homens da terra. Deixa eu falar algo para você que vai doer no coração de muitos, até no meu dói. Tem muita gente aprovada pelos homens, reprovada por Deus. Tem muita gente aplaudida pelos homens na terra, reprovada diante de Deus. Deus se levanta, Deus repreende o profeta e diz assim: até quando tu terás dó de Saul? Continuava sendo rei,
mas a presença de Deus não era mais com ele. Continuava com a pompa, continuava com as vestes, mas não tinha mais a presença de Deus. Quantas pessoas vivendo assim, de aparência, mortos por dentro, sem vida, desesperados quando bate a primeira dificuldade, porque estão apegados na matéria, nas coisas da terra. Então, se tira o tapete daquilo que você está apoiado, você perde o chão. Mas quem está apoiado no Senhor sabe que não se preocupa com esse negócio de tirar tapete e colocar tapete. Não. Sabe que está firmado os seus pés na rocha. E seja o que acontecer, o que vier a acontecer, sabe que Deus guardará os seus passos. Porque quem anda em caminhos retos, a Bíblia diz que não se embaraçarão os seus passos. E se correres, não tropeçarás. O segundo estágio do sono, olha para cá. O corpo está adormecido, mas a mente ainda não. Você sabe que você precisa fazer, mas você não tem força no teu corpo, ele está adormecido. A tua mente, o Espírito fala contigo, tu sabe que tu precisa sair dessa zona de conforto. Você precisa fazer mais para Deus, porque ele está voltando. Mas o teu corpo está adormecido. E você não consegue se mover. Infelizmente a gente está vivendo doenças espirituais na igreja. Tem muita gente com muito conhecimento, mas com aquela cabeça inchada e o corpo mirrado, você está entendendo? Muito conhecimento, mas pouca prática, pouca atitude. Deus está dizendo: eu quero prática, eu quero atitude. Aleluia. Aleluia. Deus está falando com a mente de alguém aqui nesta noite. Deus está falando com o coração de alguém aqui nesta noite. Eu vou te despertar. Eu vou tirar esta canseira. Eu vou te acordar deste sono. O teu corpo vai despertar para mim. Terceiro estágio do sono é quando a mente se desliga juntamente com o corpo. Quando a mente se desliga. Lembra do versículo de desperta tu que dormes dentre os mortos. Quando você não consegue mais sentir nada, não ouvir mais nada, você já morreu espiritualmente. A mente está desligada da presença. A religiosidade falsificou, mascarou e te matou. Por vezes você viveu de aparência, dizendo que estava feliz, mas dentro de você havia uma tristeza interior, a falta da presença. E a religião pesou sobre os teus ombros, te sufocou, e foi por isso que você saiu da casa de Deus. Você diz: no meio desses crentes, andar desse jeito eu não consigo. Você não consegue por você mesmo, mas pelo Espírito você consegue. Não por julgo, não por lei, mas na liberdade que o Espírito traz, através de uma boa consciência, santificada, purificada no sangue do Cordeiro. Aleluia. E o quarto estágio do sono é onde o corpo e a mente que estavam adormecidos, talvez mortos, começam a voltar a sonhar. Traga à memória aquilo que te traz esperança nessa noite. Aleluia! Volte a acreditar, volte a sonhar. É no quarto estágio do sono, diz os peritos nesta área, que vem os sonhos.
E você pode acordar e voltar a dormir. Tem muitos que prosseguem o mesmo sonho. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: eu já sonhei com você no ventre de sua mãe. Mesmo criatura informe, eu já te conheci. Eu já sonhei, eu tinha um projeto contigo. Por isso estou dizendo: é chegado o tempo, é chegada a hora. Desperta, acorda, porque eu quero te usar na terra para fazer a diferença. Se coloque de pé. E ajuda ele. Ele é meu. Segue. Fala aí. Quanto tempo faz que você não sente mais a presença dele? Tanto faz um culto como o outro, como se fosse um clube. Não. Deus está dizendo esta noite: eu quero ser vivo na sua vida. Eu quero ser presente na sua vida. Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero ter relacionamento contigo. Eu te quero acordado, acordada na minha presença. Aleluia! Quanto sente a necessidade de acordar mais, despertar mais para o que Deus tem para você? Então sai do seu lugar e vem à frente. Vem adorando, vem glorificando. Se precisar dobrar o joelho, dobra. Conversa com Ele, diga: Deus, estou aqui na tua presença, diante do teu altar. Tu me conheces, tu sabes as minhas dificuldades, as minhas fragilidades. Às vezes eu me esfrio, às vezes eu deixo de crer, mas nessa noite eu quero voltar a acreditar, a sentir. Pode chegar mais à frente, por favor. Vem adorando, vem glorificando. Se a trombeta tocasse hoje, se a trombeta tocasse hoje, será que você sobe? Deus está dizendo: mais intimidade, mais intimidade. Vem adorando, vem glorificando, vem sentindo a presença. Vem. Não quero mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração és o último e primeiro. Eu quero estar em tua casa, com o teu poder.
queremos ser livres. Livres!